Cara, estamos desesperados. É o nome de uma pessoa da família. Ela fala assim, uma amiga. Caio, depois de ver e ler sobre opressão, eu percebi que a minha irmã vive uma opressão e uma sujeição demoníaca, pois ela sempre diz que vê vultos, ouve barulhos, que ninguém ouve em casa, sabe? E diz coisas terríveis para nossa mãe. Palavras que não se deve falar para ninguém. São palavras escandalosas e depois de dizê-las, ela se arrepende e pede perdão. Diz que falou sem pensar. Eu vivi 21 anos em uma denominação batista e agora que conheço a verdade, louvo a Deus aqui mesmo, aqui em casa. Caio, o que eu e minha mãe podemos fazer, dizer e agir para ajudar a minha irmã? Ela sofre muito. Eu sinto muita tristeza em vê-la desse jeito. Ela culpa a Deus por todas as coisas ruins que a sucede. Ela conhece a palavra, mas não se sujeita a ela. O que fazer, Caio? Minha mãe vive pedindo a Deus uma mudança, mas eu creio que a mudança deve nascer em minha irmã. Eu já não sei mais o que pensar. Me ajuda. Olha só, eu quero fazer a você e a sua mãe 3 sugestões. Número 1, a sua irmã precisa ser levada a um clínico. E todos os exames endocrinológicos, hormonais e também neurológicos devem ser solicitados por um bom clínico para ela levantar se tem alguma coisa errada. Em primeiro lugar, a gente começa com o hardware, para depois ir para o software. Às vezes o que está errado é o cérebro, falta de hormônios, falta de químicas de equilíbrio, de estímulo, de alegria, ou algum tipo de patologia neural que está em desenvolvimento, que possa fazer com que ela, por alguma desordem nessa área, comece a ficar propensa a pensamentos cada vez mais negativos. Então a primeira coisa é levá-la a um bom especialista e dar uma avaliada geral, que é para a gente não ficar expulsando demônios que são tratados com hormônios, que é para a gente não expulsar diabos que são tratados com terapia. Então, nesse caso, quando a pessoa está precisando de hormônios porque não tem demônios, mas a gente a trata como se ela tivesse demônios, ao invés de hormônios, a gente introjeta uma condição psíquica na pessoa, na qual ela se identifica com a figura demoníaca profundamente, de modo que o próprio surto mental do qual ela está sendo acometida toma por empréstimo aquela arquetipia, aquela expressão, aquele psiquismo com o qual ela se identificou, altamente negativo, e ela piora muitas vezes mais. Então não é tão simples dizer assim, eu descobri que a minha irmã está sofrendo de uma sujeição demoníaca. Às vezes até quando tem um aproveitamento demoníaco, acontece já porque houve uma fragilização mental e houve uma introjeção psíquica vinculada a Satanás, o que criou na pessoa uma espécie de aparelhamento. Essa ideia gerou um aparelhamento psicológico no indivíduo, e toda vez que qualquer sentimento ruim, coisa ruim, passa por ele, ele já bota na conta do diabo e cresce imensamente, e ele diz, é o diabo agindo em mim. E aí, quando se inicia esse tipo de diálogo com essa possibilidade, não tem mais fim. Segunda sugestão, eu sugiro que vocês contactem a minha irmã, Ana. O endereço dela está aí, no e-mail. E se a sua irmã desejar, era legal que ela conversasse, fosse ao médico, ao clínico, e aí conversasse com a Ana. Com a Ana ela pode começar a conversar já, para ir ouvindo o que a sua irmã tem a dizer sobre si mesma. Essa é a segunda coisa que eu sugiro. E a terceira e última coisa é
não se ponham a serem as diagnosticadoras da sua irmã. E não digam para sua irmã o que vocês estão pensando a respeito dela, porque senão vocês podem condicioná-la totalmente. E ao invés de ajudarem-na a libertar-se, vocês passam a ser as codependentes fazendo manutenção desse estado. Porque quando você disse, Caio, duramente eu diagnostiquei, eu descobri que a minha irmã sofre de sujeição demoníaca, você foi tão peremptória que eu fico com medo que você já tenha dito isso a ela algumas vezes, e sua mãe também. Porque não dizendo, mas olhando com esse olhar, você já transfere para a pessoa essa impressão. Aí imagine então dizendo. Então, por favor, não diga, pare com isso, abra mão desse diagnóstico assim com tanta peremptoriedade, vigiem ao coração de vocês em amor para que ele não crie conclusões tão súbitas e façam o que eu disse. A minha primeira impressão de longe é que a sua irmã é uma pessoa psicologicamente soturna, que teve alguns episódios na vida que a fizeram introjetar-se, seja por causa de reflexões negativas, que assim aconteceu, ou por trauma, frustração ou qualquer outra coisa que a levou para esse estado de ensimesmamento. E o estado de ensimesmamento é em si uma sujeição, onde a pessoa fica sujeita ao que de pior a mente dela produz, independentemente de demônio ou não, de diabo ou não. Qualquer outra coisa demoníaca depois é só um aproveitamento do que já está estabelecido como esteira de pensamentos, de atitude, de percepções. Você me entendeu? Então, faça o que eu estou sugerindo, você e sua mãezinha. Agora, nada é melhor do que a sua irmã, se ela quiser, me escrever aqui amanhã, e eu terei todo prazer em conversar diretamente com ela, ou se ela quiser, ela pode me telefonar. Tá bom? Um beijo para vocês, que o Senhor abençoe você, sua mãe, sua irmã mesmo.